Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Krasnov. Krasnov, segundo disse um pessoal do Serviço Secreto do Cazaquistão, é o codinome do Trump. O Trump seria um agente secreto russo nos Estados Unidos com o codinome Krasnov. É o que diz aqui o antigo chefe do Serviço Secreto do Cazaquistão. Vamos entender essa história aqui, porque eu devo adiantar para vocês que eu não acredito nisso, tá? Eu acho que o Serviço Secreto americano tem alguns furos e coisa e tal, mas teria identificado esse tipo de coisa há muito tempo atrás, não faz sentido esse tipo de alegação, e eu quero aproveitar esse vídeo para levantar essas coisas e também levantar um problema que eu falo para vocês. Tem que tomar cuidado na internet, tem que ver quais são os interesses que estão sendo jogados aqui. Evidentemente, tem muito interesse do pessoal esquerdista americano de desqualificar o Trump. O Trump tá fazendo merda com a Ucrânia? Tá fazendo merda com a Ucrânia. Eu falo isso para você. Mas a verdade é a seguinte, se o Trump fosse efetivamente um agente secreto russo querendo destruir a Ucrânia, ele teria meios muito mais fáceis para destruir a Ucrânia do que ficar indo em podcasts e shows e falando merda. Essa notícia foi sugerida por 33 mais 77 igual a 100, Diego Morsa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu estou preocupado com o Donald Trump. Eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal Ancapso, lá no canal Mundo e Revolução, porque o Donald Trump é uma figura importante na política atualmente. Aqui no Brasil, eu acredito que ele possa ser uma força positiva muito grande para acabar com a ditadura do PT e do STF, mas ele está botando os pés pelas mãos na questão da Ucrânia. E isso pode ser uma coisa complicada, porque não tem justificativa para apoiar a Rússia nessa guerra. Não existe nada, nenhum ponto que você possa se apoiar, absolutamente nada. Então, no final das contas, se o Trump realmente for burro a ponto de fazer esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem um problema, né? Algumas pessoas vão além disso. Segundo uma fantasia do pessoal democrata lá nos Estados Unidos, o Trump seria de fato um agente secreto russo infiltrado nos Estados Unidos. E esse troço não é novo não, tá? Falaram isso lá em 2016, falaram de novo agora e não sei o que lá, e agora teve essa entrevista do... como é que é o nome do cara? Alnur Massiev, que é o chefe do Comitê de Segurança Nacional do Cazaquistão. É o ex-chefe do Comitê de Segurança Nacional do Cazaquistão. O Cazaquistão, para quem não sabe, é mais um país que fez parte da União Soviética, lá na época da União Soviética, então tem sim muitos laços com a Rússia. Teve também todos os problemas que a Ucrânia teve, né, que os países bálticos tiveram, que a Polônia teve, que a Alemanha Oriental teve, né, todos esses problemas o Cazaquistão teve também, né? Então era subjugado pela KGB, tinha o escritório da KGB, tinha todo o esquema. E a verdade é a seguinte, os russos, os soviéticos, fizeram um monte de merda, do ponto de vista econômico era uma desgraça completa, mas a gente tem que considerar que tinha duas coisas muito boas que os soviéticos faziam. A primeira delas era a propaganda soviética sempre foi muito efetiva ao longo da história. E a outra história era justamente a questão de infiltração e espionagem, esse tipo de coisa. Os soviéticos, em momento algum de toda a Guerra Fria, até o fim da União Soviética, eles estiveram atrás dos americanos. Os americanos sempre tiveram ali batendo pau a pau com os soviéticos, não tinha muita diferença não. Ao contrário da economia, ao contrário da tecnologia, que no final da União Soviética os soviéticos não conseguiam fazer um computador minimamente decente, os americanos já tinham computadores enormes e coisa e tal, e os soviéticos não conseguiam fazer nada, a tecnologia, né, disparou. A economia americana disparou também em relação à soviética. Mas nessas duas coisas os soviéticos eram muito bons e continuam muito bons até hoje, principalmente na Rússia. Não é só na Rússia não, tá? A Ucrânia também tem um serviço secreto muito bom, a Ucrânia também tem armas de propaganda muito boas, para quem não sabe dessa história. Mas enfim, o Trump teria sido recrutado pela KGB. Segundo disse esse cara, o Alnur Musayev, aqui ó, ele disse, essa alegação foi feita num post do Facebook. O senhor de 71 anos, que já foi o chefe da Segurança Nacional do Cazaquistão, disse que ele serviu na 6ª diretoria da KGB em Moscou, que era responsável pelo apoio de contra-inteligência na área econômica.
E, segundo eles, o principal foco dele, dessa diretoria da KGB, era recrutar homens de negócio de países capitalistas. E, segundo ele, o Trump, que então tinha 40 anos de idade lá em Nova York, era um desenvolvedor imobiliário, foi um desses recrutados. Em 1987, ou seja, a gente está falando aqui de 4 anos antes da União Soviética cair. Mas é o que eu falei para vocês, de fato, a União Soviética, até o final, em termos de espionagem, ela era muito boa, em termos de propaganda, ela era muito boa. Teve um rapaz aqui no Brasil que, inclusive, 6 meses antes da falência da União Soviética, escreveu uma tese de economia, dizendo como era boa a economia soviética e como os rumores de que ela estava caindo não aconteceriam. Sabe quem é esse rapaz que escreveu essa tese? Pois é, chama-se Fernando Haddad. É hoje ministro da Economia do Brasil. Você acredita nessa história? Pois é. O Fernando Haddad escreveu uma tese elogiando a economia soviética 6 meses antes da economia soviética desabar completamente. Para você ver como é que a influência russa no Brasil era muito grande em termos de propaganda, em termos de infiltração, de espionagem. Será o Haddad um espião soviético? Não sei. Não acho que seja. É idiota demais para isso. Até os soviéticos têm um padrão do mínimo que eles aceitam para ser espião, né? Enfim, aqui ó, em 1987 a nossa diretoria recrutou Donald Trump sob o pseudônimo Krasnov, segundo está dizendo o cara aqui, né? E esse é o cara, é o Alnur Musayev, ele hoje em dia é um senhor, né, já está aposentado e coisa e tal, mas ele teria sido parte da KGB e coisa e tal. É possível esse tipo de coisa? Existe essa possibilidade? Olha só, não dá para descartar possibilidade nenhuma, mas como eu falo para vocês, a espionagem soviética é muito eficiente, mas ela é pau a pau com a americana também. A americana também é muito eficiente. Então, no final das contas, acho pouco provável que um negócio desse tamanho tenha escapado à espionagem americana. O que me parece muito mais provável é que o cara está embelezando a história dele, e é lógico, tem um monte de gente nos Estados Unidos, um monte de democratas nos Estados Unidos, que adorariam dizer que o Trump é um agente russo e coisa e tal, e eu confesso que, às vezes, vendo o Trump falar, a impressão que dá é essa mesmo, mas você tem que fazer uma checagem de realidade importante. E eu falo que é a seguinte checagem. Por que o Trump está falando tanta merda? Qual é a lógica dele? Vamos supor que ele seja um espião russo, que realmente ele é um ativo russo, e que o objetivo dele é mesmo destruir a Ucrânia e coisa e tal. Cara, ele tem maneiras muito mais fáceis de fazer isso do que ficar falando esse monte de coisa. Ele poderia simplesmente cortar a ajuda à Ucrânia, né? Pronto, corta a ajuda à Ucrânia, acabou, não tem o que fazer mais, né? Assim, seria muito mais prejudicial à Ucrânia do que ele ficar nesse blá 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 de que o Zelensky é um ditador, o Zelensky é isso e não sei o que lá, e o pau do Putin é tão lisinho, gostoso, não sei o que lá. Ele fica falando um monte de merda dessa. No final das contas, não ajuda em nada, vamos supor, se fosse o objetivo dele mesmo, destruir a Ucrânia. Por isso que eu acho que isso daqui não é válido, tá? Isso aqui é uma coisa que ressoa muito bem entre o pessoal que não gosta do Trump, é lógico, mas eu não acho que isso daqui corresponda à realidade. O que eu acho que está acontecendo com o Trump, como eu falei, é a síndrome do Lula. O Lula, quando ganhou a eleição aqui no Brasil, queria ganhar o Nobel da Paz. Ele se achava o próprio Mandela, né? Não porque eu fui pra cadeia e fiquei preso em cadeia por corrupção, né? E agora eu vou sair e vou ganhar o Nobel da Paz igual o Mandela e coisa e tal. E aí saiu dizendo que ia resolver o problema da Palestina, que ia resolver o problema da Ucrânia, e falando um monte de merda, só falando besteira e coisa e tal. É lógico que não resolveu porcaria nenhuma, as coisas são muito acima da capacidade dele, coisa e tal. Mas o objetivo do Lula era mesmo ganhar o Nobel da Paz e coisa e tal. E eu acredito que o Donald Trump está com a mesma intenção na cabeça dele. Ele quer se mostrar como resolvedor da paz. Por quê? Porque, de fato, no primeiro mandato do Trump, os Estados Unidos saíram de muitas guerras, né? Foi um mandato bastante pacífico. Isso é um ponto, é uma marca do primeiro mandato do Trump. E quando o Biden assumiu, teve um monte de problemas. O Biden teve problemas ao sair do Afeganistão. Começou a guerra na Ucrânia, começou a guerra em Israel. Então, assim, existe um interesse muito grande do Trump em se colocar como, não, eu sou o cara que pacifica o mundo. O mundo é pacífico na minha era, e não sei o que lá, quando eu sou governador, quando eu sou presidente dos Estados Unidos, e não sei o que lá. Só que ele está esquecendo um problema, né? Essa história de pacificação não é só você acabar com o conflito. Você meramente acabar com o conflito, você não traz a paz. Para trazer a paz, você tem que ter uma resolução justa para o conflito. Você tem que ter uma resolução que puna o agressor e beneficie a vítima.
porque você, dessa forma, desestimula que agressores no futuro façam a mesma coisa. Se você termina uma guerra fazendo um cessar-fogo, congelando a coisa do jeito que está, tanto em Israel quanto na Ucrânia, você está gerando problemas nesse caso. Eu vejo também que eu também achei que esse cessar-fogo lá em Israel, na faixa de Gaza, foi forçado pelo Trump. O Trump botou o peso ali. O Netanyahu não queria não queria parar as operações israelenses na faixa de Gaza. O povo israelense não queria parar as operações lá. O Trump foi lá e fez questão de parar. Não, porque eu vou parar porque eu quero ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E está fazendo a mesma coisa com a Ucrânia. E no caso da Ucrânia é um erro muito grande. Como eu falo para vocês, a situação de Israel é uma situação que me sensibiliza muito, eu falo muito sobre isso, acho um absurdo, o Hamas tem que ser exterminado, não tem outra alternativa. Mas veja, ninguém tem dúvida que Israel vai ganhar essa guerra contra o Hamas. Ninguém tem dúvida disso. Quando que vai ser? Se vai ser agora, se vai ser mais na frente, não sei o que lá, quantas etapas vai levar esse processo, né? Na Ucrânia é diferente, na Ucrânia existe o risco da Rússia ganhar essa guerra, existe esse risco. E esse é o problema, porque se um país pode invadir o outro, ocupar território e sair com um acordo dizendo que acabou a guerra e agora isso aqui é tudo meu, amigo, fudeu, nunca mais a gente vai ter paz no mundo. O Trump está com uma visão errada, ele está com uma visão do Lula, de achar que vai resolver o problema rápido, vai botar a marca dele como o pacificador e coisa e tal. Eu acho que este é o problema do Trump, não é que ele seja um agente soviético e coisa e tal, porque se ele fosse um agente soviético, ele já tinha feito uma merda muito maior nessa história, já tinha acabado com a Ucrânia completamente. Sei lá, tinha declarado guerra contra a Ucrânia, esse tipo de coisa. Não sei, né? Sabe lá o que ele vai fazer daqui pra frente. É o que eu falo pra vocês. Por enquanto, o que tem do Trump é conversa, é blá blá blá. Enquanto for blá blá blá, isso pode ser estratégia, pode ser ele testando possibilidades e coisa e tal. A minha preocupação é quando tiver o papel na caneta. Quando chegar o papel na caneta, aí a gente vai ver realmente o que está acontecendo, né? Por exemplo, estava circulando a informação de que se o Zelensky não aceitar o acordo de minerais, que é praticamente dar todos os minerais da Ucrânia para os Estados Unidos, sem nada de volta, não sei o que lá, que o Trump iria cortar a Starlink da Ucrânia. E eu falei para vocês, isso é só um boato, e não tem nenhuma indicação real de que isso acontecesse, muito provavelmente é boato porque é propaganda russa. Os russos querem dar essa ideia de que a Ucrânia está acabada, que o Trump manda na Ucrânia, né? Eles querem essa ideia. Os russos estão doidos para poder dizer que ganharam essa guerra dos Estados Unidos, da OTAN, não da Ucrânia, porque ganhar da Ucrânia é foda para eles, né? É ganhar de país pequeno, eles querem dizer que ganharam da OTAN. Esse tipo de coisa. E não tem essa, tá? A Starlink não vai ser cortada. O próprio Elon Musk reafirmou esse tipo de coisa, apesar de falar um monte de lambança, ele reafirmou por um motivo muito simples. É o que eu falei. Primeiro, tirar a Starlink da Ucrânia seria ruim para a Ucrânia? Certamente seria muito ruim para a Ucrânia. Mas não seria essa tragédia que muita gente imagina, não. Por quê? Porque nesse meio tempo da guerra, a Starlink foi fundamental para a Ucrânia nos primeiros 6 meses da guerra. Foi fundamental. Muito importante mesmo, porque a Ucrânia teve o seu sistema de comunicação todo destruído pelos russos no início da guerra. Então Starlink foi a salvação da Ucrânia no início. Mas depois que passou o tempo, né, outros sistemas voltaram a ser colocados pela Ucrânia em sistema de comunicação de guerra, rádio criptografado, Wi-Fi, esse tipo de coisa. Então você tem outros sistemas para substituir a Starlink. Ainda seria muito ruim para a Ucrânia, tá? Não tenha dúvida nenhuma não. Mas não seria essa tragédia que as pessoas imaginam. Só que seria muito pior para a Starlink. Porque, veja, se o Elon Musk pode usar a Starlink para objetivos políticos e não comerciais, no momento que uma empresa ela passa a buscar não o objetivo comercial, não obter o lucro, mas interesses políticos, cara, ela abre um flanco enorme, ninguém vai querer contratar a Starlink. Hoje não tem alternativa para Starlink no mundo. Aqui no Brasil, que a gente tem áreas vastas sem conexão com a internet, não tem alternativa para Starlink, mas daqui a 10 anos vai ter. Tem um monte de empresas que estão preparando aí as constelações e coisa e tal, vai ter alternativa para Starlink lá na frente. E daí a Starlink vai perder o cargo dela, porque ninguém vai ter chance, ninguém vai querer uma comunicação de satélite que está à mercê do dono. Se o dono quiser acabar, acaba com aquilo. Isso é um problema para o Elon Musk. Tanto é um problema que ele foi rápido em desmentir essa história. Ele sabe que isso queimaria a Starlink como um negócio no futuro. Então não vai ter corte da Starlink, não teve corte de venda de armas, os Estados Unidos continuam vendendo armas para a Ucrânia, continua entregando armas de acordos anteriores. Aliás, o Kellogg esteve na Ucrânia negociando aumento de armas. Não teve nenhuma publicação. O que reforça aquilo que eu falei para vocês. O Trump quer
pintar a Ucrânia como má e o Putin como bom, porque está querendo fazer algum acordo com o Putin. Ele acha que vai fazer algum acordo com o Putin para conseguir uma resolução justa com a guerra. O problema é que não vai fazer isso. O Putin não tem esse interesse. O Putin está enganando, o Trump está nessa, porque para o Putin é vantagem, né? Olha a quantidade de propaganda russa que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento. Então, para o Putin, quanto mais você sacaneia o cara, melhor. No final das contas, você tem exatamente esse tipo de situação. Para o Putin é ótimo, ele está deixando o Trump, está cozinhando o Trump na decisão dele, deixando o Trump falar um monte de merda, porque ele ganha em termos de desinformação e não tem que ceder nada no final das contas. E não vai ceder nada no final das contas, essa é a verdade, porque o Putin não consegue nem manter os territórios ucranianos que ele ocupou hoje. Seria economicamente inviável para ele de qualquer forma, né? Então, assim, de novo, não acredito nisso daqui, que o Trump seja um espião de nome Krasnov da KGB. Tem várias matérias falando sobre isso, a maior parte é propaganda dos democratas. Tem muita propaganda dos russos também, ajudando nesse negócio, porque os russos querem botar fogo, né? Tem uma imagem de supostos soldados ucranianos queimando um boneco do Trump. Não são soldados ucranianos, são soldados russos. O pessoal da Ucrânia apontou que o sotaque deles é sotaque de russo, tentando falar ucraniano, é aquilo mesmo. Então, assim, o que está acontecendo é isso, né? Tem muito jogo de propaganda nesse momento, devido exatamente ao desespero do Putin nessa guerra. Eu espero que o Trump perceba rapidamente, o Trump é um cara esperto em termos de negócio, ele perceba rapidamente que não tem nada que o Putin vai dar para ele. A Rússia está quebrada. O Trump está fazendo um acordo para ganhar alguma coisa de relação comercial com a Rússia. Não tem nada que a Rússia possa dar para o Trump. No final das contas, a Rússia está quebrada, a economia está quebrada e não vai se recuperar tão cedo, porque ninguém tem confiança no regime russo. Espero que o Trump perceba isso logo e não emburaque para esse lado, porque tem gente emburacando para esse lado, e esse pessoal vai se dar mal no final da história. Não tem nenhuma maneira disso acabar bem para quem está apoiando o Putin ou para quem está ficando em cima do muro. Só tem um lado seguro nessa parada, é apoiar a Ucrânia 100%. Recomendo isso para quem me segue. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.